Paz do Senhor. Paz do Senhor, meus amados irmãos. Graça e paz. Hein? Vamos para a nossa aula ao vivo, sobre armadura espiritual. Amém? Nós estamos preparando aqui os irmãos, amém? Para a nossa aula ao vivo nesta noite sobre armadura espiritual. Amém? Alguns irmãos estão entrando para a nossa aula. Quero agradecer os irmãos que estão aqui conosco para nós aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Nós sempre ouvimos pregações, né, sobre a armadura espiritual. Hoje nós vamos falar um pouco mais profundo do que é essa armadura, o que ela simboliza na nossa vida e por que Paulo ele frisou tanto que nós precisamos estar revestidos com a armadura espiritual para que possamos enfrentar, né, as nossas lutas espirituais. Então eu louvo a Deus pela vida de vocês. O canal, essa página é para aqueles que amam a palavra de Deus, aqueles que querem, né, ouvir uma palavra, um estudo, né? Aqui a palavra é profética, a palavra, irmãos, a intenção deste grupo é o aprendizado da palavra de Deus. Amém? Então louvo a Deus, nosso aluno Valdir está conosco, nossa irmã Glauci, Fátima. Deus abençoe a vida de vocês, o Rômulo, o Wesley, amém? Os irmãos estão entrando aí para nós fazermos a leitura da palavra de Deus, que é uma aula profunda nesta noite, irmãos. Vai mudar a vida de vocês, vai mudar o jeito de pensar de vocês. Nós vamos adentrar aquilo que Paulo ele falou aos Efésios, né? Então, antes de nós começarmos, eu quero fazer uma oração. Eu quero iniciar com uma oração, amém? Senhor, nós queremos te agradecer por mais este momento, onde nós vamos aprender, Senhor. Senhor, nós vamos nos aprofundar na tua palavra, Pai. Eu louvo a Deus pela vida de cada um que está aqui nesta noite, que está aqui para ouvir a tua palavra, Pai. Estamos diante do Deus de Abraão, Deus de Isaac e um Deus de Israel, Pai. Que o teu Espírito, Senhor, possa mover a palavra, Pai, em nome de Jesus. E possa, Senhor, fazer aquilo que apraz a tua palavra, Pai, no coração de cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, o quão é importante a batalha espiritual? Nós ouvimos falar tanto de batalha espiritual, nós ouvimos que nós temos que guerrear contra a carne, contra sangue, que a nossa luta não está no nível terreno, mas a nossa luta está nas regiões celestiais, aquilo que Paulo vem falando na sua carta aos Efésios. Mas nós precisamos entender alguns princípios. Como eu falei na última aula, eu dividi essa aula de batalha espiritual em duas para não ficar muito longa. Mas na última aula nós falamos sobre os princípios, né, da batalha espiritual. Quais são? São, primeiro princípio, você precisa vencer as batalhas internas para depois guerrear externamente. Você precisa vencer, você precisa ser um crente espiritual. O grande problema é que a maioria hoje são crentes carnais. Eles lutam no seu campo de visão, mas a nossa luta está no espiritual. Então você precisa ser um homem espiritual para você entender que aquele que está por trás manipulando as pessoas, e não é a pessoa, mas sim aquele que está por trás das pessoas. Amém? Quero louvar a Deus pela vida de vocês, amém? Que estão aí esse horário para ouvir a palavra de Deus. Então, vamos abrir a palavra de Deus, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante. Eu queria que, se possível, alguém pudesse colocar aí Efésios, capítulo 6,
versículo 10. Amém? Que diz assim, ó: E finalmente, os irmãos meus, fortalecei vós no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as astúcias e maquinações do diabo. Irmãos, a primeira consideração que nós precisamos entender aqui: o que é essa armadura? Eu já vi pessoas dizendo que a armadura que Paulo se refere ela sai quando nós dormimos, ela sai de nós, que a armadura ela sai e volta, mas não tem nada a ver o que Paulo está dizendo. A armadura espiritual que Paulo está dizendo são ações que nós temos que ter no nosso cotidiano. Vou repetir, são ações que nós precisamos ter no nosso cotidiano para que nós estejamos fortalecidos para guerrear contra as artimanhas e ciladas de Satanás. Por quê? Porque são ações. Porque se nós não andarmos conforme o que Paulo está nos ensinando aqui, por cada parte da armadura simboliza uma ação nossa no físico que vai refletir no espiritual. Vou repetir para você. Olha só, as nossas ações no mundo físico se refletem no mundo espiritual. Então, se nós não andarmos conforme cada parte da armadura, que são ações na nossa vida, Satanás e os seus demônios sempre vão ter algo a nos caluniar, a nos apontar, sempre vai ter, nós não vamos estar aptos com a fé que nós devemos ter para que possamos enfrentar as astúcias e as ciladas do inimigo. Amém? Você quiser dar um glória a Deus, você pode apertar o coraçãozinho aí, dar um glória a Deus. Amém? Então a armadura, ela não sai, irmãos, ela não sai. A armadura, ela é as suas ações no mundo físico que vão refletir no mundo espiritual. E é importante que o Paulo está dizendo, olha só, essa armadura espiritual, ela vai fazer o quê? Olha só, ela vai te manter firme. Então agora nós começamos a entender por que as pessoas não são firmes quando elas entram num campo de batalha. Por quê? Porque as suas ações não correspondem com aquilo que nós vamos aprender aqui nesta noite. Você precisa ter todas as peças, as ações que nós vamos descrever aqui, você precisa ter no seu cotidiano. A armadura, quando você está com a sua armadura, você está apto a enfrentar Satanás frente a frente, como Jesus enfrentou quando ele estava lá, Mateus capítulo 4, quando ele estava 40 dias no deserto. Nós vemos que o quê? Que Satanás ele foi ao encontro de Jesus e foi na fonte, naquilo que Jesus estava precisando. O que Jesus estava precisando? Ele estava com fome, a sua carne estava com fome. Então ele entra e fala assim, ó, se você é filho de Deus realmente, transforma essas pedras em pães. Transforma essas pedras em pães. Então Jesus, conhecendo a palavra de Deus, ele responde, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então nós precisamos entender, irmãos, que a nossa guerra, a nossa batalha, nós precisamos estar munidos de todas as peças, porque cada peça vai proteger uma área da sua vida. E é isso que nós não entendemos. Às vezes nós nos dedicamos à espada, que é a palavra de Deus, mas deixamos o escudo da fé. Às vezes nos dedicamos ao escudo, temos fé, mas não temos a palavra. E se faltar algo para o soldado, irmãos, quando você no encontro, na batalha, irmãos, você fatalmente perecerá, porque vai faltar um pedaço, algo da armadura, e você não estará completo na batalha espiritual. Aleluia. Irmãos, eu quero que louvado seja Deus pela vida de vocês que estão aqui conosco, Glauce, Fátima, irmã Rosilene,
Irmãos, pegue isso para a vida de vocês. Deus quer um movimento, um avivamento tremendo no nosso meio. Mas Deus quer preparar vocês também para que quando entrarem num campo de batalha, não pereça, não saia de lá decepcionado, não saia de lá amargurado, porque as batalhas virão. Não tem como você levantar uma bandeira branca e dizer eu desisto. Não, Satanás sempre vai ser teu inimigo até a consumação dos dias, até o arrebatamento da igreja. Então não tem como você criar uma paz com Satanás, não tem como. É como você pegar um cão e um cachorro. Eles sempre você pode amarrar eles, mas eles sempre vão tentar um morder o outro, arranhar o outro. Não tem como. É a natureza. É a natureza da igreja destruir e desfazer as obras de Satanás. Quem crê nisso, dá um glória a Deus aí, aperta o coraçãozinho. Irmãos, a natureza da igreja é desfazer as obras de Satanás. Não tem como, irmãos, não tem como compartilhar. Sabe que nós estamos vivendo uns dias, irmãos, que as nossas igrejas, as igrejas em um contexto geral, estão compartilhando das obras de Satanás, estão compartilhando das obras do inimigo. Não tem como. Irmãos, nós precisamos entender que a igreja não tem como ter paz com Satanás. A igreja sempre vai entrar para desfazer as obras dele. Não tem como, irmãos, não tem como. Desde a antiguidade. Então, no versículo 12, é importante aqui destacar algo, um contexto para vocês, tá? Paulo, quando escreve aos Efésios, nós sabemos que ele já sabia do campo espiritual daquele povo, que aquele povo estava passando. Ele sabia porque quando Paulo esteve lá, ele lutou diretamente com as obras de feitiçaria naquele lugar. Nós sabemos que a Grécia Antiga, ele tinha uma estátua chamada, e essa estátua eles adoravam a Diana, que era a deusa da fertilidade para eles, era Diana para os gregos e Ártemis para os romanos. Então, essa Diana, ela tinha muitos seios e eles adoravam aquela estátua, uma estátua muito grande. E interessante que essa estátua foi considerada uma das 7 maravilhas do mundo. E eles adoravam, entregavam as suas ofertas. E Paulo fez um reboliço quando ele esteve em Éfeso, porque ele começou a pregar a palavra de Deus, ensinar o povo. E a Bíblia vai dizer que o povo começou a trazer seus livros de feitiçaria, as suas imagens aos pés dos apóstolos, para que o apóstolo Paulo queimasse aquelas estátuas. Então, nós precisamos entender que Paulo já conhecia o ambiente espiritual. Então, quando ele escreve a carta para os crentes de Éfeso, ele já estava citando, vocês vão precisar da armadura, porque se vocês não estiver munido da armadura, vocês perecerão. E no versículo 12 vai dizer, olha só, Efésios capítulo 6, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, não, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores do mundo tenebroso deste século, contra as hostes espirituais malignas nas regiões celestiais. Então, o versículo 12 eu já falei. Se você não assistiu, assiste a outra aula. Assiste que eu expliquei esse versículo 12, tá? Eu não vou ficar aqui no versículo 12. Olha o 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que sejais capazes de resistir o dia mau. Então, irmãos, como é importante a armadura na nossa vida. Porque se você não estiver munido da sua armadura em todos os momentos da sua vida, em todos os momentos do seu dia, você não vai resistir o dia mau. Você não vai, porque em todos os momentos, Satanás sempre procura uma cilada, uma brecha, para nos destruir, para nos afastar de Deus. Então você precisa estar com a armadura. Olha só. E tendo vencido todo o mal, permanecei firmes no combate. Sabe o que eu quero dizer para vocês que estão assistindo essa noite, irmãos? É vitória. Crente é vitória atrás de vitória. Não existe descanso para o crente.
Você venceu uma luta, irmão, se prepare, porque essa luta te deixou mais forte para as guerras que virão contra você. Olha só o que aconteceu com Davi. Davi enfrentou o seu maior desafio, que foi um gigante. Mas aquele gigante estava preparando para um outro gigante chamado inveja, que cresceu no coração de Saul. Então ele precisava vencer aquele outro gigante. Então, cada luta que nós vencemos, meus irmãos, vai nos preparando para algo maior que vai vir sobre a nossa vida, e nós vamos nos fortalecendo, nos mantendo firmes no combate. Amém? Dá uma glória a Deus, irmãos. Vamos nos mantendo firmes. Amém? Glória a Deus. E aí, nós vamos entrar aqui, ó. Versículo 14. Levantai, pois. Agora vamos começar a armadura. Olha só. Levantai vós, pois, cingidos os vossos lombos com a verdade. Em outras traduções está o cinto da verdade. Irmãos, primeira peça da armadura é o cinto. Aleluia. Arabassuri cantarabandalaia. Irmãos, o cinto da verdade. Se você não for verdadeiro, bom, irmão, vou começar o estudo agora. Se nós não formos verdadeiros, irmãos, e quantos têm faltado com a verdade? Jesus. Quantos têm faltado com a verdade? Às vezes sobem em cima de um púlpito, sobem, pregam uma palavra, mas só Deus sabe como está a sua vida. Irmãos. Nós precisamos estar cingido com a verdade. Irmãos, muitos piratas tem por aí, mas Deus e Cristo, ele não tem negócio com pirata, ele tem negócio com pessoas originais. Seja você, irmãos, dentro do campo espiritual, seja você dentro do teu ministério, seja você dentro da tua igreja. As pessoas querem se passar por uma outra pessoa, mas dentro da sua casa, olha só, às vezes a pessoa dentro da igreja, irmãos, é um santo, mas dentro da sua casa, ele briga com a sua mulher, ele bate na sua esposa, ele não tem paz com seus filhos. Irmãos, nós precisamos ser mais verdadeiros, porque se faltarmos com a verdade, Satanás nos derrotará num campo de batalha. Nós precisamos ser verdadeiros. Quantos confrontos nós vamos ter? Nós precisamos ser verdadeiros, irmãos. As pessoas querem se pousar de algo que não são, que não é. Nós precisamos ser verdadeiro. Paulo está dizendo, olha, vocês precisam ter o cinto da verdade. Irmão, o que o cinto faz? O cinto, ele segura a calça. Irmãos, o cinto, ele protege não só o nosso lombo, protege o tórax, ele protege também as nossas partes íntimas. E quantos obreiros, quantas obreiras, irmãos, estão aí, irmãos, andando sem o cinto? Isso é verdade, irmãos. Eles não estão munidos com a verdade. Eles não vivem a verdade. Eles não estão dentro da verdade. E Paulo começa dizendo, se vocês não estiverem na verdade, sendo quem você é, sendo discipulado, sendo preparado, irmãos, as pessoas, elas põem uma capa e entram dentro do evangelho, entram dentro da igreja. Nós precisamos sermos verdadeiros. Primeiro passo para você vencer é ser verdadeiro, irmãos. Precisamos ser verdadeiro. E quantos estão faltando com a verdade? Irmãos, a Bíblia diz que o pai da mentira é Satanás. É muito forte. Nós precisamos entender. Então Paulo estava confrontando aquele povo, porque aquele povo se dizia cristão, mas por trás, quando ninguém estava vendo, estava adorando os seus deuses. Paulo, quando ele tem essa visão da armadura, ele está olhando para um soldado romano. Ele está dizendo, cada peça ali, espiritualmente, tem um valor. Está entendendo? Paulo está dizendo, vocês
precisam ser verdadeiros. Vocês precisam estar dentro da casa do Senhor em verdade. Adorar o Senhor em verdade. Jesus, quando encontra aquela mulher no poço, o que ele diz? A mulher samaritana: eu procuro os verdadeiros adoradores que me adoram em espírito e, segundo, em verdade. Porque tem pessoas que estão dentro da igreja, rodam, estão dentro da igreja, pulam, mas não estão em verdade. Não estão adorando o Senhor em espírito nem em verdade. Então, o Senhor procura pessoas que estão em espírito e em verdade. Porque se alguém anda em espírito, ele é um homem espiritual, é uma mulher espiritual. E se ela está em verdade, irmãos, o inimigo não tem como acusá-lo de nada. Porque ele está em verdade. Larabassuri cantalabalarai. Então, a primeira peça que nós temos que ter é o cinto. Irmão, não seja um obreiro que anda com as calças caindo. Use a verdade, use o cinto da verdade. É muito forte essa palavra, eu preciso falar para vocês. Tem obreiro que anda, irmão. Irmão, o obreiro é uma coisa aqui, é uma coisa do outro lado. Então, irmãos, nós precisamos ser verdadeiros. Depois Paulo diz assim, ó, olha só. Pois cingidos os vossos lombos com a verdade. Irmão, é o versículo 14 de Efésios capítulo 6. Depois ele diz assim, ó, e revesti-vos com a couraça da justiça. Irmão, é outra coisa que o crente precisa ter. Primeiro, se alguém puder escrever aí para nós, por favor. Primeiro, verdade. Segundo, ser justo. O que é ser justo? É ter igualdade. Irmãos, andar em justiça é muito mais do que nós achamos que somos justos. Sabe por quê? Porque a justiça é uma via de mão dupla. Existe dentro da tradição judaica algo chamado Sedicá. Esse Sedicá, eles honram muito esse Sedicá. Esse Sedicá ele tem 3 princípios. Primeiro, a retidão, ou seja, ser reto naquilo que você faz, ser reto naquilo que você anda, não olhar para a direita e nem para a esquerda. O Sedicá para o judeu, esse primeiro princípio que eles colocam ali como estilo de vida, irmão, se nós trazemos para a nossa vida, você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Primeiro, a retidão. Segundo, a equidade. A equidade quer dizer a igualdade. Irmãos, às vezes nós falamos assim, vamos dar algo na igreja, vamos doar algo na igreja ou para alguém. Aí nós pegamos lá, para nós compramos a Coca-Cola, mas para doar nós damos o chameguinho ou o furreca, aquele refrigerante furreca. Um dia nós estávamos pegando algo para doar para o irmão parou naquele Danone e pegou o pior Danone que existia. Eu falei, não, para o seu filho você compra qual? Aquele que tem sucrilhos. Então nós vamos também doar esse que é, porque a equidade precisa estar no nosso meio, irmãos. A equidade. Irmãos, você não vai doar algo para o seu irmão que não presta para você. Você vai ter que doar aquilo que você usaria, aquilo que você ama, aquilo que você... Irmão, você tem que dar para o seu irmão aquilo que você compraria para você. Mas hoje o que nós vemos são atitudes totalmente diferentes. E a justiça é o outro princípio. Irmão, ser justo. Justiça, andar em justiça. Irmãos, não é você pegar alguém pela mão, não. Andar em justiça é cumprir a retidão, a equidade. Porque a justiça é uma via de... E a couraça, olha só, a couraça que Paulo está dizendo aqui, ele protege os rins e também o coração. Coloque aí. A couraça protege o coração. Quando você é justo, quando você anda em equidade e quando você é reto, você tem um coração perdoador. Vou falar, irmãos. Você tem um coração perdoador.
Sabe por que as pessoas não têm um coração perdoador? Porque elas não estão com a couraça da justiça. E a Bíblia diz, na oração do Pai Nosso, Pai, perdoa os nossos pecados, como o Senhor, como nós temos perdoado os nossos devedores. Então, irmãos, o perdão é uma via de mão dupla. Quanto mais você perdoa, mais Deus te perdoa. Quanto mais você é justo, mais Deus é justo com você. É a couraça da justiça. As pessoas estão dentro hoje do nosso ministério, pessoas sem se falar, tomam ceia, estão dentro do mesmo ministério, mas, irmãos, se engruviando, um querendo o mal do outro. Não, irmãos, você precisa ter um coração perdoador, você precisa ter couraça da justiça na sua vida. Então, primeiro, verdade, ser verdadeiro. Segundo, ter couraça. Irmãos, nós precisamos ter atitudes. A armadura são atitudes no mundo espiritual. Como que você tem lidado no mundo espiritual, no mundo físico? Irmãos, aí você sai para o campo de guerra. Você não é justo, você não é perdoador e você não é verdadeiro. Irmãos, Satanás vai fazer você de gato e sapato. A armadura espiritual são atitudes que nós precisamos ter. Oh, Deus abençoe a irmã Adriana, irmão Rômulo, do Rio de Janeiro, hein? Deus abençoe sua vida, meu irmão. Glória a Deus para vocês. Estou tomando ar aqui para a gente continuar. Então, primeira coisa que o guerreiro, o soldado precisa ter é a verdade. Segunda, a couraça que protege tanto os rins, as partes, irmãos, vitais do corpo. Irmãos, as partes vitais do corpo, o coração. Irmãos, vocês estão entendendo a profundidade dessa palavra? Você precisa ser justo, andar reto. Depois, no versículo 15, vamos lá. Paulo diz assim, ó, calçai os vossos pés com a preparação do evangelho da paz. Irmãos, olha só. Paulo está dizendo, calçai os vossos pés com as sandálias do evangelho da paz. Deixa eu te falar algo. Não é o evangelho de Cristo, é o evangelho da paz. Como você tem andado? Aonde você tem andado? Será que os teus pés só servem para levar a fofoca? Eita, Jesus. Eu vou perder um monte de gente aqui agora. Eita. Será que os teus pés só levam a confusão? Paulo está dizendo, ei, você precisa vestir as sandálias da pregação do evangelho da paz. Irmão, você precisa levar a paz aonde quer que você esteja, aonde quer que você entre. Irmãos, o ambiente que você entrar pode estar no maior conflito, mas quando você chegar, eles têm que sentir paz. O grande problema, sabe qual é? Que as pessoas hoje só andam para levar confusão, para levar disse-me-disse. Mas Deus não está nesse negócio. Você precisa ter sapato, ter sandálias, ter alparcas da pregação do evangelho da paz. Você tem que chegar e pregar a paz. As pessoas têm que olhar para você e sentir paz. O grande problema é que as pessoas entram dentro das casas, em vez de sentirem paz, as pessoas sentem mais raiva. Estão entendendo o mistério, irmãos? São atitudes, você precisa entrar dentro da casa das pessoas, entrar dentro da sua igreja. O seu pastor, às vezes, foge de você. Sabe por quê? Porque você só leva problema, nunca leva paz para ele. As pessoas fogem, cortam um caminho, porque você nunca tem bênção, você nunca tem algo, uma palavra para eles, porque você só anda com a sandália da confusão. Você só anda com a sandália da tristeza, irmão. Mas você precisa ter a sandália do evangelho da paz. Sabe o que quer dizer? Irmão, evangelho quer dizer boas novas. Você precisa ter boas novas nos teus lábios, no teu jeito de ser. Você precisa ter boas novas. E boas novas é no seu cotidiano, na sua vida, na empresa que você trabalha. Aonde você trabalha, as pessoas precisam ver novidade de vida em você.
Irmãos, e as sandálias também não é só para levar a paz, as sandálias também servem para pisar, porque Jesus disse que nós pisaríamos em serpentes e escorpiões. E se você estiver sem as sandálias, irmãos, as serpentes e os escorpiões, eles vão pisar em você, eles vão maltratar você, porque você está sem a proteção, você não tem paz. Tá entendendo? O veneno da serpente, o veneno do escorpião, ele vai pegar em você, porque você está sem a proteção, você está sem a sandália, você não tem paz na tua vida. É por isso que as pessoas vivem amarguradas. É por isso que as pessoas vivem de cabeça baixa. Por quê? Porque estão sem a paz, sem as sandálias da paz. Aleluia. E eu quero dizer algo para você. Irmãos, vou dizer algo para vocês nessa noite. Glória a Deus, Rômulo. Deus abençoe. Silvia está conosco. Silva Rocha. Aleluia. Glória a Deus. Os pés, anote aí, eu queria se alguém puder colocar aí. Os pés estão intimamente ligadas ao coração. Porque tem pessoas que falam assim, eu não sei porque eu fui lá. Irmão, os pés só vão onde o coração está. Pastor, eu pequei, passou esse final de ano, eu fui em lugares que não tinha que ir. É porque o seu coração estava cheio, porque os seus pés só obedecem aquilo que o seu coração está cheio. As pessoas tentam inverter a situação. Não. Se você pisou em lugares que você não deveria pisar, é porque o teu coração está cheio. Pastor, eu fui em lugares que eu não queria. É porque o seu coração estava lá. Não venha colocar a culpa. Porque o nosso corpo só obedece aquilo que a nossa alma, o nosso coração está cheio. A nossa boca só fala que o coração está cheio. Não só a boca está ligada ao coração, mas também os pés. Fique com essa. Amém? Então, Paulo está falando, você precisa ter. Aí, no versículo 16, ele diz assim, e empunhando, sobretudo, o escudo da fé. Irmãos, o escudo da fé. Irmãos, o escudo era colocado. Irmãos, quão importante é o escudo. Porque quando você estiver proclamando a paz, Satanás lançará muitos dardos contra você, dizendo que você não é capaz, dizendo que você não vai conseguir, dizendo que você não vai chegar, que as promessas de Deus não vão vir, porque você está proclamando a paz. Então você precisa estar com o escudo. O escudo, irmãos, protegendo a sua cabeça, protegendo o seu corpo, dizendo, eu vou chegar. Eu quero profetizar para a tua vida nessa noite que vocês empunharão o escudo da fé e que, ainda que o inimigo diga que você não vai vencer, que você não vai chegar, irmãos, o escudo da fé está com você. Você vai ter fé para sobressair essas palavras que têm adentrado a tua mente, que têm adentrado o seu ser. Ei, irmãos, a tua família é de Deus. O inimigo não vai vencer essa. O escudo. O escudo, irmãos, engraçado que o escudo era do tamanho da pessoa, porque o escudo não serve só para defender os arcos. Se algum soldado se ferisse no meio da guerra, eles usavam o próprio escudo para levar o soldado ferido. Então você precisa ter fé, irmãos. Sabe por quê? A fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos. Talvez você não está vendo nada acontecer, mas creia pela fé que Deus está agindo na tua vida. Creia, irmãos. A Bíblia vai dizer que Abraão, ele tinha tanta fé, irmãos, que a fé dele sobressaía a fé daqueles que não acreditavam nele. Está entendendo o mistério? As pessoas tinham fé que ele não ia conseguir, mas a fé dele ia contra a esperança de fé que as pessoas tinham, que ele não ia conseguir. E Abraão venceu. E Abraão é considerado o nosso pai na fé. Então tenha fé munida com você para defender dos dardos do inimigo que estão dizendo que você não vai conseguir. Então, Paulo continua dizendo, olha só, quais podeis apagar os dardos inflamados do maligno. No versículo 17, diz assim, e tomai todo o capacete da salvação. Meus irmãos,
o capacete, ele protege, olha só, ele protege a mente e também o ouvido. Irmãos, a Bíblia diz que a nossa mente é uma fortaleza. Então Satanás, ele sabe que se ele dominar a mente, ele domina todo o resto. Então, para isso, você precisa estar munido com o capacete da salvação. Sabe o que eu quero dizer com isso? Você precisa ter certeza da tua salvação. Você precisa ter certeza que a tua vida está na mão de Cristo. Que a tua vida, a tua salvação, Cristo já está dentro do teu coração. Então, por isso você está cheio dele. Então, irmão, pode vir o dia mau, pode vir... Irmão, crente que tem certeza da salvação, não tem medo da morte. Ele sabe que um dia vai chegar para ele. E ele precisa cumprir o seu propósito. Mas quando nós falamos de salvação, tem crente que não tem certeza. Por quê? Não está unido com a verdade. Porque não é justo e também não prega a paz. Se você tiver esses três, verdade, justiça e paz e fé, irmão, o capacete da salvação vai estar sobre você. E nada vai tirar a tua salvação. Nada vai desfazer, nenhuma doutrina que vai vir de fora vai fazer com você, a sua mente, faça que você desista de Cristo e de Deus, porque você está firme com a sua salvação. Então, Paulo vai dizendo assim, ó, olha só, então coloque o capacete da salvação e depois ele diz assim, e a espada. Irmão, nós falamos da couraça, nós falamos do cinto, nós falamos das sandálias, nós falamos do capacete e nós falamos do escudo. E a sexta, olha só, a espada. Sabe o que é a espada? A espada é a palavra de Deus. A espada é a única arma do soldado que serve para ele atacar e para ele defender. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu quero dizer para vocês, irmãos, nunca se afaste da palavra de Deus. Nunca desista da palavra de Deus. Esteja sempre próximo da palavra de Deus, sabe por quê, irmãos? É ela que vai te fazer você atacar o seu Satanás e as suas obras, e também vai se defender, como Cristo lá no deserto. Ele foi atacado pela palavra, mas ele defendeu usando o quê? A palavra de Deus. Sabe o que acontece, irmãos, no campo de batalha? Os crentes, eles se perdem dentro de um campo de batalha. Por quê, irmãos? Porque não conhece as Sagradas Escrituras. Nós precisamos saber e entender e examinar a palavra de Deus. É isso que eu estou fazendo, irmãos. Meu ministério é esse, é levar a palavra, é ensinar a palavra. Ore por nós, ore por esse instituto bíblico, irmãos. Se você não está fazendo um curso teológico e deseja fazer, se aprofundar na palavra de Deus, porque muitos, irmãos, o que adianta você ter uma arma e não saber usar num campo de batalha? Você não conhece nem o general que te colocou na batalha. Nós não conhecemos nem o general e queremos lutar, queremos ser um crente espiritual. Irmãos, Deus me levantou para avivar essa sede da palavra nas pessoas. Deus colocou esse propósito no meu coração para levar essa sede da palavra. E aqueles que têm estudado comigo, irmãos, eles também têm sentido essa sede da palavra, eles querem aprender cada dia mais. Muitos estão aí assistindo. Essa é a minha missão, é minha missão. Irmãos, a palavra de Deus é a espada. Nós precisamos, irmãos, ter, irmãos, um discipulador. Você precisa ter um professor. Você precisa ter alguém que te ensine a palavra. É a espada do Espírito, porque o Espírito, nós temos a palavra escrita, mas o Espírito vai te dar a revelação da revelação. Aleluia, irmãos. E esta revelação, vou dizer, Deus só dá, o Espírito só dá aos pequeninos. Cristo só dá aos pequeninos. Sabe por quê, irmãos? Porque aqueles que
se dizem o tal, irmãos, nunca vão ter a revelação da revelação dada pelo Espírito. Porque eles se acham o tal num campo de batalha. Mas aqueles que sempre têm um coração aberto a aprender, irmãos, o Espírito sempre está revelando, sempre está dando uma palavra. Aleluia. Por isso que eu quero dizer, irmãos, e eu quero encerrar essa aula dizendo para vocês, irmãos, esteja munido com a armadura espiritual, que são ações no mundo físico que vai refletir no mundo espiritual, que é a verdade. Seja justo, seja verdadeiro, tenha paz aonde quer que você for. Irmãos, o capacete da salvação, o escudo da fé. Irmãos, também a espada do Espírito. Paulo, ele estava instruindo, porque nós sabemos que as nossas lutas não se travam no mundo físico. As nossas lutas se travam no mundo espiritual. Pare de lutar com sangue. Pare de lutar, irmãos, com a carne. Irmãos, a sua luta não é essa. A sua luta é contra principado, potestades. E olha só, no versículo 18, olha só, Paulo ainda, para encerrar, depois que ele dá as armas, as peças que nós precisamos ter, no versículo 18, olha só, irmãos, e ainda orando em todo o tempo. Irmãos, nós precisamos orar em todo o tempo. Aleluia. Irmãos, não é fácil, irmãos, não é fácil, mas você precisa orar em todo o tempo. Olha só, em toda oração de súplica, no Espírito. Sabe o que Paulo está dizendo? Você está indo trabalhar, você está orando, dizendo, Senhor, me guarda. Dentro do seu espírito você está orando. Senhor, me livra das ciladas do inimigo. Senhor, cuida da minha casa. Senhor, cuida dos meus filhos. Paulo está dizendo em todo momento, ore em espírito. Aleluia. E ele diz mais assim, ó, vigiando. Irmãos, não é só orar, você precisa vigiar. Porque tem crente que ora, mas não vigia. Tá entendendo? Mistério, hein? Tem crente que ora, mas não vigia. E ele diz mais, perseverando em toda oração de súplica por todos os santos. Sabe o que eu quero dizer, irmãos? Sabe o que ele está dizendo? Persevere orando pelo teu pastor. Persevere orando pelo seu professor. Persevere orando pelos irmãos que estão à sua volta. Paulo dá uma lição, irmãos, para que nós possamos ser vencedores num campo espiritual. E detalhe, depois que Paulo escreve aqui, nós sabemos que sobre a armadura espiritual, sobre a oração, nós precisamos entender que Paulo ele estava querendo ensinar, irmãos, e dizer para nós que a nossa luta não vai ser fácil. Mas se nós tomarmos a armadura espiritual e mais perseverando, orando e clamando pelos nossos irmãos e pastores, irmãos, não há quem se levante contra nós. Se levantar, eles vão ter que cair, porque você está cheio da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Obrigado por estar conosco. Nossa irmã Adriana, nossa aluna ali do núcleo, nossa irmã Silvia, Valdir, amém? Glória a Deus, a irmã Glauce. Irmã, os irmãos que estão aí conosco, muito obrigado por estar conosco nessa palavra abençoada, amém? Toda quarta-feira nós vamos estar aqui com a palavra para vocês, com um estudo para vocês, amém? Essa página é para aqueles que amam a palavra de Deus. Se você ama, fique conosco, amém? Nós vamos trazer um outro tema quarta-feira que vem. Eu vou estar postando algumas coisas aí sobre o tema que nós vamos tratar na quarta-feira que vem, 10 horas da noite. E se você tem o desejo de estudar a palavra de Deus, ou conhece alguém que queira estudar a palavra de Deus, por favor, chame nós no inbox. Eu vou colocar meu telefone aí no final. Peça para chamar no WhatsApp. Nós temos as aulas presenciais. Amém? Deus abençoe a vida de vocês, meus irmãos. Sem palavras para agradecer esse momento que nós passamos aqui junto, estudando a palavra de Deus. Veja o vídeo, reveja, amém? Esteja aí, o vídeo vai ficar aí alguns dias aí na página, então seja abençoado por esse vídeo e creia, irmãos, que Deus é fiel para cumprir
as promessas na sua vida. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Tchau, tchau. Até a próxima.